Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus. Você que tem acompanhado essa série de mensagens neste canal, Pastor Wellington Benevides, que Deus lhe abençoe grandemente. Se você está aqui, eu creio que Deus tem falado poderosamente ao seu coração, que Deus lhe abençoe, que Deus continue lhe dando graça, para que você continue crescendo na graça e na fé e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos indo e partindo para o capítulo de número 14 do livro do Gênesis, com os pontos importantes para a nossa vida espiritual. Que Deus lhe abençoe, você que tem acompanhado essa série de mensagens, e eu gostaria de lhe fazer um pedido, se for possível, que você compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível, para que ela também seja edificada, para que ela também possa crescer, receber orientações, receber palavras de crescimento, de fé espiritual na sua vida. Nós estamos indo para o capítulo 14 do livro do Gênesis, aprendendo aquilo que o Senhor realizou, aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor nos ensina segundo a sua palavra. Neste capítulo de número 14, nós podemos aprender a respeito da guerra que se inicia logo no início do capítulo 14. Uma guerra de 5 reis contra 4 reis, uma rebelião de 4 reis por conquistas de territórios. Dentro desses territórios estava lá a cidade de Sodoma, para onde que o sobrinho de Abraão, Ló, tinha ido habitar. Ele que se separou do tio por conta de contendas, por conta de problema e crescimento, agora está em uma situação de luta, de peleja, de guerra. É assim que acontece muitas das vezes na nossa vida, quando andamos somente pelas nossas próprias opiniões naturais, condicionados àquilo que vemos e enxergamos pela vista natural. No vídeo anterior do capítulo de número 13, nós podemos observar que nós somos diferentes porque andamos pela fé. Esse foi um dos pontos importantes do outro vídeo, do vídeo do capítulo de número 13. Neste capítulo de número 14, nós estamos vendo que a circunstância da decisão de viver pela naturalidade, de não saber lidar com os problemas, mas a tomada de decisão pela natureza natural mesmo, carnal, física, a mentalidade tendenciosa a procurar o benefício próprio somente levou com que Ló se envolvesse ou estivesse envolvido em uma situação de guerra, de batalha, em qual atingiu toda a sua vida ao ponto dele ser levado cativo. Essas guerras, elas eram normais dentro daquelas cidades, por conquistas, territórios, pagas de tributo, e Ló está agora envolvido com toda esta tramóia. A Bíblia diz a respeito de um mensageiro que vai até o tio Abraão para que ele fique sabendo do que aconteceu com Ló e se for possível, ele se mobilizar para poder ir ajudar o sobrinho que está aprisionado, se tornou prisioneiro e provavelmente se tornaria um escravo. Ora, um primeiro ponto que eu gostaria de lhe deixar, se possível, assista os 3 pontos importantes desta lição. O primeiro ponto é o sentimento de amor e de cuidado que não foi deixado por Abraão, independente da situação dificultosa a qual ele passou com o sobrinho Ló. Como assim, pastor? Ora, tiveram um problema, tiveram uma situação difícil, mas Abraão não levou em consideração no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento do problema de Ló, aquilo a qual havia acontecido com ele por conta da circunstância da separação. Tiveram um problema, tiveram um embate, tiveram uma dificuldade, mas Abraão não guardou mágoas de Ló. Eu gostaria de lhe deixar esse primeiro ponto. Ouça isto. Mesmo com a separação, mesmo com um problema, quando Abraão, que é um homem de Deus, chamado por Deus para viver pela fé, para caminhar pela fé, ficou sabendo do problema que o sobrinho estava enfrentando, Abraão vai se disponibilizar para ajudar. Vai se colocar em prol para estender a mão para a vida do sobrinho, para que o sobrinho seja ajudado por ele. E a Bíblia vai dizer que Abraão vai procurar homens que possam ajudá-lo, homens bons, homens de guerra, para comprar uma batalha, uma guerra que não é dele.
Talvez você enfrente problemas na sua vida com outras pessoas, com circunstâncias que aconteceram, de tristeza, de dificuldade, de embates, de contendas. Mas veja uma lição importante nesse primeiro ponto que Abraão nos deixa, que nós não podemos guardar sentimentos ruins, mas Abraão se coloca em prol de ajuda e de estender a mão no momento da dificuldade do sobrinho Ló. Aqui eu trago uma lição para a nossa vida, que nós devemos orar por aqueles a qual também, por algum motivo, nós tivemos problemas, situações difíceis. Mas como nós vivemos pela fé, isso é um dever nosso, orar pela vida destas pessoas, buscar estender uma ajuda para a vida destas pessoas. Se for possível, se você puder orar e não guardar os sentimentos de mágoas, de amarguras, porque a Bíblia diz para nós não carregarmos este tipo de sentimento, porque ele acaba afetando, cria raízes e afeta aqueles que estão à nossa volta. Quando nós guardamos sentimentos de mágoa, de amargura, de tristezas intensas, não que não vamos passar, mas que quando nós guardamos esse tipo de sentimento, ele está nos afetando e possivelmente vai afetar a vida daqueles que estão à nossa volta também. Jesus foi quem falou para que nós estendêssemos a oração para a vida daqueles a quais nos aborrecem. Esse é o primeiro ponto. Estenda a oração, não guarde mágoas, não guarde rancores, porque isto vai lhe trazer mal, vai lhe fazer mal. Então entenda este primeiro ponto. Segundo ponto, Abraão está se disponibilizando e reunindo homens para que possam guerrear e pelejar naquela guerra a qual o sobrinho estava enfrentando, naquela peleja a qual o sobrinho estava enfrentando, e Abraão leva estes homens até a batalha e cria estratégias para poder enfrentar aquela dificuldade. Veja, Abraão é avançado em idade, ele reúne homens para o ajudar e vai em prol da peleja e da dificuldade a qual o sobrinho, que outrora tinha abandonado, tinha o deixado, não levou em consideração a sua paternidade de tio natural, como também a sua extensão paternal, espiritual e as bênçãos a qual tinham sido derramados sobre a vida dele por conta de Abraão, mas Abraão está indo ajudá-lo. Quando Abraão leva estes homens para guerrear e pelejar em prol da vida de Ló, Abraão cria estratégias e Abraão vence aqueles reis, consegue vencer a peleja. Seja alguém que não viva uma vida totalmente desregrada, sem entendimento, sem estratégias, porque nós precisamos das estratégias, precisamos criar estratégias para vencer as batalhas. Abraão é organizado para enfrentar aquela dificuldade. Abraão reúne pessoas que vão ajudar, que são capazes de enfrentar aquela luta, porque Deus não vai colocar ao nosso lado pessoas covardes. Deus vai nos dar a visão para nós andarmos com pessoas que são valentes e que queiram enfrentar uma vida verdadeiramente sincera na presença de Deus. Veja, Abraão está indo com 318 homens, um velhinho, mais 318 homens para vencer aqueles homens, aqueles reis, e assim livrar a vida de Ló do cativeiro. É interessante porque Deus dá a vitória a Abraão, mas Abraão usou a estratégia e Deus foi com Abraão. Mesmo Abraão com 318 homens, Deus lhe dá a vitória. Não eram muitos homens, deveria se enfrentar mais de 4 reinos, e Abraão vence aqueles exércitos. Deus dá a vitória, opera milagre. Este é o segundo ponto. Abraão, pela sua coragem, pela sua entrega, pela sua dedicação, Deus dá a vitória a ele, porque a promessa sobre a vida de Abraão era uma promessa de conquista. Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida, que você vai conquistar, que você vai vencer, que você vai chegar. Entenda, viva uma vida
entregue ao Senhor e você vai desfrutar os milagres de Deus na sua vida. O que Abraão está desfrutando no capítulo 14 é aquilo que foi lançado como promessa sobre a sua vida, que ele venceria as guerras. Este é o segundo ponto. Deus lhe dará vitória nas suas guerras. Deus lhe dará estratégias. Deus lhe dará condições para sair desta situação. Deus colocará pessoas valentes ao teu lado para que você consiga vencer as pelejas da sua vida. Em o nome santo de Jesus. Partimos para o terceiro ponto. Abraão vence. Ló sai daquela peleja, ele é livre daquela circunstância, e a Bíblia diz de um cenário que aparece um homem chamado Melquisedeque, que é um dispenseiro, uma forma de alusão ao Senhor Jesus Cristo, um homem, sumo sacerdote do Senhor, que aparece abençoando a vida de Abraão e falando que Abraão venceu aquela luta, venceu aquela peleja, porque Deus, o Deus Altíssimo, lhe deu a vitória. É Deus quem nos dá a vitória. Abraão não guarda nenhum dos despojos, mas os despojos de Sodoma ele devolve, porque ele não queria que ninguém falasse que ele venceu e se enriqueceu por conta do rei de Sodoma. Abraão sempre atribuiu as suas vitórias a Deus, e Abraão nunca quis aquilo que não era dele. Este é o terceiro ponto. Abraão nunca quis aquilo que não era dele, porque ele sabia que Deus era quem o abençoava. Nós devemos guardar este ensinamento. É Deus quem nos abençoa. Não precisamos querer aquilo que não é nosso. Não precisamos trazer para nós um sentimento de obter aquilo que não é nosso. Deus lhe dará o que é seu. O que é seu, está prometido, e Deus vai lhe honrar. Seja fiel na presença do Senhor. Guarde estes 3 ensinamentos, pratique eles na sua vida, e eu creio que Deus é contigo, em o nome santo de Jesus. Se este vídeo lhe abençoou, mais uma vez eu lhe peço, compartilhe ele, estenda ao maior número de pessoas. Se for possível, curta. Eu tenho certeza que Deus é contigo, em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, que Deus lhe abençoe.